Olá, amigos pet, estamos aqui com mais um História de Patinhas. Eu antes queria já fazer um parênteses, que o nosso podcast está muito legal. Tem a história da Lola, tem a história da Leca, tem do Gucci, e hoje a gente tem mais um casal convidado que vai contar a história que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá aqui do meu lado a minha irmã Pati, que é a nossa irmã Vete. Tem aqui a Fabi, que é uma das nossas convidadas, e o Douglas, que é o nosso convidado também aqui hoje para contar a história deles. Bom, queria começar já fazendo uma pergunta. Como é que vocês vieram parar aqui? Na verdade, um amigo em comum, que é o Éder, né, que é o tutor do Gucci, o pai do Gucci. Ele me mandou o link, né, e eu adorei a iniciativa. Eu achei, assim, nós somos cachorródromos de longa data, e ele, durante a conversa, eu falei, poxa, a gente já teve um animalzinho com uma deficiência, que foi uma troca bem bacana, que eu acho que seria interessante a gente passar isso pro público, né, que esses animais, assim, são tão especiais, assim, e os que são mais especiais ainda, e eu acho que isso é legal. Eu achei que a gente tinha fazer essa homenagem para Sophie, sabe? Porque ela deu tanto pra gente, e nós um pouquinho só, então a gente queria fazer essa homenagem para ela e passar pro público que esses animais também merecem muito amor. Nossa, isso é muito legal, gente. E você sabe que tudo bem, gente? Obrigada por estar aqui. A história da Sophie, a gente ia falar, né? Como que a Sophie York apareceu na vida de vocês. Mas a gente queria também entender, né? Como vocês vieram parar aqui. E é muito legal. Eu acho que até esse slogan histórias, inspiram histórias. Mas é verdade, a gente vê uma história e fala, cara, eu tenho tanta história pra contar. Eu preciso contar. Parece que é uma homenagem, não é? Sim. Você fala assim, não, eu preciso contar essa história dessa guerreira, desse personagem que viveu com a gente, que é da nossa família, e ele é uma história. Sim. Então eu quero agradecer que vocês estão aqui, e conta pra gente então, de onde que veio Sophie, como é que foi a ideia? Gente, obrigada então, né, por estarmos aqui. E eu acho que é isso, né? Às vezes a gente não percebe o quanto são ricas essas histórias. Que ela é uma história do cotidiano, né? Acontece com a gente, às vezes, todos os dias. A gente está acostumado com os nossos pets todos os dias, né? E aí, quando a gente foi ouvindo as histórias, é que a gente foi lembrando, olha, a gente também tem uma história para contar, né? E a Sophie chegou pra gente com 2 meses de idade. Aproximadamente 2 meses. Na verdade, eu estava num outro relacionamento, né? Quando ela chegou, eu ainda não conhecia o Douglas, e a gente já tinha um cachorro. A Sophie é uma Yorkshire. A gente já tinha um York de 2 anos, que era o Willy. E ele falou, acho que tá precisando de companhia. Aquela coisa que a gente acha que um cachorro precisa de outro cachorro para companhia, né? E aí a gente trouxe a Sophie, e a gente achou que não ia dar certo, gente. Porque, assim, o Willy já era extremamente mimado, né? Era o doninho da casa. E a gente falou assim, gente, ele vai avançar nela, tal. Mas a Sophie, ela chegou piquititinha, assim, desse tamanhico, dominando tudo, sabe? Ela tinha muita personalidade. Sim, né? sim. Ela tinha muita personalidade. E nem aí, porque ele dava umas latidas, a gente conversando com o veterinário. Gente, será que a gente fez coisa errada? Não devia ter trazido, né? Medo de não ter adaptação. Mas eles foram se adaptando porque ela foi conquistando o espaço dela lá também, né? Então, ela chegou também dominando, assim, super geniosinha, né? O Willy adorava, assim, pessoas, estar com pessoas, e ela era uma coisa, assim, mais desconfiada com as pessoas, né? Então, é só esse círculo, né, de quem ela estava ali, que ela conhecia. Se viesse alguém de fora, meio que para pôr a mão, tal, ela não era simpática, assim, muito com as pessoas. Mas ela foi chegando assim com a gente, né? Nesse espaço. E ela foi crescendo, né? Depois... Mas aí eles fizeram amizade, ficaram bem. Ficaram bem. Depois eles ficaram bem, e era meio que um não vivia muito sem o outro, né? Mas no começo a gente sempre fica apreensiva, né? Porque chega um outro cachorro,
Ele já era o reizinho ali, né? Já tinha aquele espaço dele. Então, foi assim, foi tenso o início. Isso que nem criança, né? É a mesma coisa. Às vezes a gente pensa que não, mas a relação é muito próxima, né? Então, assim, os ciúmes que tem de uma criança, a hora que chega o outro filho, eles se amam, é legal, mas tem aqueles ciúmes, principalmente do primeiro, né? E esse negócio que você falou assim, ai, não sei, a gente sempre pensa que precisa de mais um cão, né? Eu não sei, assim, eu sinceramente acho que precisa de mais um cão, se a gente conseguir, né, se conseguir cuidar, se, né, se tiver espaço, oportunidade de ter outro cão. Lógico que tem raças que gostam mais de ficar sozinhas, outras gostam mais de ficar com cachorrinhos, e o York, ele é uma raça que ele gosta de companhia, né, a não ser que você pegue, lógico, um York mais velhinho, é mais difícil você introduzir um mais jovem cheio de gás, mas no modo geral, atendendo os Yorks, eles gostam, e aí passa essa fase, foi o que aconteceu com você. Eles gostam de ter uma companhia canina para brincar e a gente fica mais tranquilo para sair de casa, para fazer nossas coisas, sabendo que ele tá com um amiguinho, né? E era essa sensação mesmo, porque na ocasião a gente trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. Apesar de que a gente morava assim num espaço que a minha sogra morava na frente e tinha uma tia do lado, então sempre tinha alguém de olho neles, né? Então isso deixava a gente, mas essa questão da companhia foi uma coisa que foi depois acontecendo e foi natural mesmo, né? É a nossa menininha ali. E aí? A fotinha dela. E aí, conta pra gente. Conte tudo. E aí, a Sophie foi crescendo. A Sophie, ela tinha as particularidades dela. Então, assim, ela adorava bicho de pelúcia. Né? Então, assim, amava. Então, ela tinha o Johnny, que era o urso dela, que ninguém podia mexer, ninguém podia... Urso sujo, cheio. Aí o urso às vezes ficava sujo, gente. A gente colocava pra lavar e pendurava no varal. Ela ia embaixo, chorando embaixo do varal, sabe? Era uma coisa... Conseguir olhar o urso e não querer. Não podia, né? Tá longe, assim. A gente ficava com dó até, né? Dele, assim. E aí ela gostava bastante. Ela é uma pet que adorava fruta. E a gente brinca que ela gostava de frutas começando com a letra M. Fora do M, ela não comia uma fruta. Ela não comia banana, não comia, mas ela comia maçã, ela comia mamão, melão, melancia. O que mais que ela... Manga. Manga. Nossa, manga. Você lembra? Nossa. Eu já tive que sair de madrugada para comprar manga. Não, mentira. Gente, porque não tinha... Não, porque ela gritava. Não, literalmente ela gritava quando ela queria. Porque assim, ela escolhia a fruta que ela queria. Você dava lá, ela virava o rosto. Você dava essa, não queria. Porque ela já estava enjoada. E assim, manga era especial para ela. E ela não queria nada. Então, e ela com aquela. O York tem aquela. Né? O latido dele é bem fininho. Bem ótimo. A gente falava que ela gritava, ela berrava, e assim ela não parava. Assim, já teve noite, eu falei, vou procurar um hortifruti. Mas como não sabiam que era a manga que ela queria? Porque tinha dado as outras que tinha, e ela não reconhecia. Então, a gente, depois de um tempo, a gente percebia que era assim, ela já estava... Olha, essa semana a gente deu melão. Daqui a pouco já precisa trocar. Tem que ter variedade. Tem Desculpa, que ter gente. Sophie gosta de variedade. Já chegou o momento que ela fala, você tá vindo pra casa? Passa, não sei o que, não pra fruta, porque eu não tô aguentando ela aqui. O que tem aqui não dá. Ou esquecemos. Eu tava ouvindo ela latir do fundo, assim, realmente ela tá perturbando. Que personalidade, né? Ou seja, eu falava, né, gente, não deu tempo de fazer feira essa semana, gente, nós estamos lascados, né? Porque a Sophie, você vai pedir fruta. Né? Então, é isso. E ela gostava muito de passear também. Então, assim, ela era uma fofa, né? Mas era uma cachorra que, assim, não gostava muito das pessoas, especialmente de criança, né? Ela não tinha nenhum trauma específico, mas ela era desconfiada. E pequenininha, bonitinha, desse jeito, gente, a criança vai seca, né? Aí ela... era bem isso, né? Ela era bem arredia, principalmente com criança. E aí, bom, eles foram crescendo com a gente. O Willy tinha então 2 anos de diferença dela. E um dia a Sophie, ela caiu do colo. Ela caiu do colo do meu ex-sogro. E a partir daquele momento ela parou de andar, né? Então a gente não tinha entendido muito bem o que aconteceu. A gente levou até o veterinário. Foi feita ali a radiografia. Eles viram que ela não teve nenhum osso quebrado, nenhuma fratura, mas aí ela precisava de uma ressonância, né? E a partir daí a nossa vida mudou, né? A nossa vida mudou ali em relação a Sophie. Foram feitos vários exames, né? E
eles identificaram que ela tinha tido uma lesão na medula. O contraste, né? né? Você via que tinha tipo uma laceração que não Na continuava. hora do exame, eles viram que o contraste não passava. Que ali tinha uma lesão importante na medula. Que era naquele trechinho ali da coluna, né? E aí eles pegaram, porque depois, né, introduziu o contraste pela nuca, depois pela cauda, e pegou exatamente aquele ponto, né? E aí foi feita a cirurgia, ela ficou bem, né? Depois ali da cirurgia. E aí a gente começou, né, com todo o processo. A nossa principal preocupação em relação a ela era se ela sentia dor, né? Então, assim, ela usava medicação forte, usava tramal, né, para as questões ali de dor, tudo. E aí a gente começou um processo de fisioterapia com ela. Então ela fez fisioterapia na esteira, na água. Eles colocavam uns tipos de um eletrodo também nela, né, para estimular ali para ela andar. É que quando tem uma lesão, a gente lança mão de tudo que a gente pode fazer para aumentar. Então, tanto tipo de ultrassom, né, fisioterapia na água, ozônio, não sei o que você usou, acupuntura. A acupuntura ela fez. Do que a gente pode para fazer, dar um estímulo para poder voltar essa inervação, né? E aí, como é que foi? Depois quero saber. Então, assim, no começo ela não se mexia, né? Ela não saía do lugar, então tudo a gente levava para fazer. Mas depois de um tempo, ela mesmo se deslocava. E aí o que a gente percebia? Se você subia o corpinho dela, ela até tinha o movimento. Ela né? ficava meio estável. Ela ficava estável. Mas ela não conseguia. Ela tem a sensibilidade. Você vê que ela tinha sensibilidade. Você vê que ela conseguia mexer as patinhas. Então ela voltou a mexer as patinhas que ela não estava mexendo antes. Não mexia. Porém, ela não conseguia ter firmeza nelas, então ela se arrastava. Sustentar e nem sentada levantar. Entendi. Então, aí o que era fácil para ela fazer? Era se arrastar para chegar nos lugares. E aí ela fazia isso com as patas dianteiras e trazia o corpinho. Se a gente estimulasse, às vezes a gente colocava até uma faixa e a gente mesmo, né, dando aquela segurada, aí a gente via ela fazendo. Acho que foi a maior alegria, né, quando a gente viu ela mexendo as patinhas. Nossa, e tentando andar, você apoiando com uma fralda, né, com uma toalha. E aí, mas quando deixava, era aquela coisa, né? Cachorro, eu vou me adaptar à situação. A situação mais fácil é essa. E aí ela sofrida, talvez, para ela, né? Ela me sustentar, não sei. Acho que aí ela falou, não, eu me arrastando. Gente, é só vocês pensarem. Imagina, naquele momento ela não tinha dor nos posteriores, porque ela não estava, teoricamente, tinha uma inervação muito diminuída. Então, você imagina, ela sabe que ela consegue, cara, fazer tudo com as duas patas e arrastar a de trás, né? Não estava sentindo dor, lógico. Uma dor bem superficial? Tava, porque você vê que ela conseguia mexer as patinhas. Lógico, se fizesse uma escara, uma ferida, ela ia acabar sentindo. Mas eles dão um jeito, né? De fazer e continuam com a mesma alegria. E se é pra arrastar e é pra ir, vambora. Eu acho que isso foi uma das coisas, né, amor, mais, assim, mais impressionante, assim, pra gente, né? Porque, assim, vamos pensar ali no ser humano que você é super independente e você tem um membro amputado, ou perde um membro, ou perde a sensibilidade nos membros. Isso não vai causar só a questão física, né? O emocional vai mexer muito, né? Processos de depressão e tal. E, gente, aquela cachorra era muito feliz. Né? Ela não precisava se preocupar como viver em sociedade. Acabou. Era uma coisa do tipo que as pessoas falavam pra gente, não, mas é muito sofrido. As pessoas aí diziam pra gente pra eutanasiar, mas tem, né, que ver. Isso era uma preocupação realmente pra gente, né? Porque a gente sempre perguntava pro médico, ela tá sentindo dor? Qualidade de vida, sempre. Né? E olha, gente, naquela época já, ela nasceu em 2006, isso aconteceu em 2009. Eles já haviam dito pra gente que a medicina veterinária tinha avançado muito. Né? Então eles iam fazer o possível ali por ela. Então isso deu uma certa paz pra gente, porque a gente também tinha esse lugar do a gente não pode ser egoísta. Até onde eu vou, né? Não serei egoísta. Assim, não é preço, não é nada. A gente faz o melhor para ela. Enquanto ela não estivesse sofrendo e sem ser egoísta. O organismo dela responder ou não é uma questão também que a gente não tem controle. Mas da nossa parte, assim, financeira, a gente não pensava duas vezes. Falava, o que você tem que fazer? E nessa época ela comia normal,
fazer as necessidades normais? Como que era? E aí, o que que aconteceu? Um pouco antes desse episódio, eu até tô lembrando agora. A Sofia, ela vinha, comia, ela tomava água e eu observava que assim, ela acabava de tomar água, agachava e fazia xixi. Mas assim, era muito imediato. Ela tomava água, parava e já fazia xixi. Eu falei, eu acho que tem alguma coisa que não tá legal. Aí a gente levou, entendeu? Quando fez o ultrassom, a bexiguinha dela Tinha um tinha monte de pedrinha. muita pedra. Então, imagina que a bexiga dela era uma coisa assim, pequenininha. Ela tinha 2,5 kg, né? Então, ela tinha 7 pedrinhas dentro da bexiga. Então, não tinha espaço para água, né? E a gente não percebia, porque ela não parou de comer. Eu não sei, né, como estava. Eu percebi pela atitude dela, né? E quando a gente levou, a gente teve que fazer a cirurgia. Quando fez a cirurgia, extraiu, né? Ela achou até que tinha menos ali, mas tinham 7 pedrinhas. A gente mandou analisar. As pedras eram estruvita. Estruvita, que é mais comum. Assim, Que é comum, né? E aí, a partir dessa análise, a gente levou até um veterinário que era especializado em comida, né? Para a gente não dar a ração. Um nutricionista. Para Né? não passar por uma ração urinária, você passou por uma Porque alimentação. nós tentamos a urinária, mas ela não é muito É, palatável. não é nada. E aí tentava com a pastinha, tentava como coisa, e aí ela não queria comer. Então aí ele falou assim, olha, né, tem um veterinário que trabalha com alimentação, e aí a partir da pedra, ela dizia quais eram os legumes que tinham esse mineral, né? Então é os que a gente não ia usar, e aí montou meio que um cardápio. Então durante um bom tempo, ela ficou com comida, a gente fazia comida para ela. E aí ela comia super bem. Então, antes do episódio da queda, queda. ela já teve os cálculos. Nossa, muito nova os cálculos, hein? Muito Bem nova. novinha. E aí já estava com alimentação natural. Que você falou dos cálculos, que assim, é difícil ter tão nova, mas pode acontecer, né? E realmente é isso. O que a gente percebe nos animais no modo geral, né? A presença de cálculos na bexiga não faz com que eles mudem, não dói, eles não mudam a atitude deles, eles comem, então a água vai vendo. Quando você vê, você fala, meu Deus, tá lotado, como que aguentou lotado de pedras? Sim, Então é diferente. E o que você percebeu é porque você é muito atenta. O que você percebeu? Como estava com a bexiga e tinha muitos cálculos, a hora que enchia, não enchia tanto. Então, um pouco de água, um pouco de coisa que já completava essa bexiga, que já estava enchendo da outra bebida, já tinha que tomar uma água para vaziar, porque não tinha espaço. E isso é muito legal. Eu já cheguei a pegar bexigas que não tinha espaço para nenhuma urina. E olha que você falou com 6, 7 pedras, mesmo sendo pequenininha. Já cheguei, e sim, tutores muito fofinhos que percebiam tudo. Mas é que a gente não fica tão assim, né? Não trabalha, tem filho, tem as coisas. E esse é um sinal importante do cálculo. Quando é em macho, é mais fácil. Porque em macho, teoricamente, os cálculos são menores, eles costumam obstruir a uretra. Aí ele deixa de urinar. As fêmeas têm uretra maior e os cálculos são maiores. Então, dificilmente você vai pegar uma fêmea obstruída, você vai falar, nossa, ela baixa e não urina. Não, a fêmea é assim. A gente descobre de outra forma. Às vezes a gente descobre no ultrassom um check-up. Então, muito atenta, a sua observação foi perfeita. Não, e aí foi agora que olha, você vê, né, tantos anos que eu até percebendo, né, eu falei assim, gente, mas assim, até passar pelo trato, a gente toma água, ainda leva um tempo para chegar, mas aí é o que você está explicando. Já tinha Já tinha, a urina da outra. E aí vinha, e é isso que a gente percebeu, né? Mas aí, depois ela ficou um tempo realmente com alimentação. Então, no acidente, ela já estava com alimentação para cálculo. Isso. Tá. E aí, o comecinho ela não comia, né? Porque teve um processo ali de adaptação, mas bebia água, então, não sei, às vezes quando não tá comendo água é importante também, né? Para não desidratar. E aí, a gente foi fazendo o que era possível fazer por ela, assim, nesse processo. Depois de um tempo, eu me divorciei, né? E aí, a gente foi morar, né? A gente casou, foi morar em um outro bairro, então... eu morava antes na Zona Leste de São Paulo. E a gente foi morar na Zona Norte, né? A gente está no Horto Florestal. E aí, o meu ex-marido, ele tinha uma rotina, já naquela época, que ele trabalhava de casa, né? E nós trabalhávamos o dia todo.
Então, sempre tinha um cuidado ali com os 2 cachorros, né? E aí foi um momento, assim, de muita decisão, né? De partir meio que o coração da gente, porque a gente falou assim, não é justo a gente trazê-los. Ele falou que tudo bem se eu quisesse trazer, né, os cachorros, mas para eles ficarem sozinhos o dia todo em casa e fechado, porque lá era casa, onde a gente está é apartamento. Né? Então, era uma mudança bem brusca, assim, de rotina. Então, como que a gente começou esse início? A gente fazia uma guarda compartilhada, né? Que legal. Aí, a gente pegava na sexta-feira, à noite, eu saía do trabalho, ia para a Zona Leste, pegava, ia para casa. No domingo à noite, eu devolvia os 2. Que legal. Né? Show. Isso é a nossa maturidade, né? Não, Também, responsabilidade, maturidade. E posso falar, isso é a nossa realidade agora. Sim. É agora compartilhada dos cães, com Até na certeza. justiça. isso Show tá na acontecendo justiça. bastante, né? E tá Então, certíssimo. Isso é muito legal, isso mostra muito amor, responsabilidade. E é isso, gente. A gente pegou pra cuidar. E eu só perdi uma coisinha. Quanto tempo que ele ficou antes de vocês estarem juntos? Quando vocês se encontraram, ele tinha quantos anos? Tava com quanto tempo de lesão já? Não, a gente já tava junto quando ela lesionou. Ela não morava comigo. Então Mas no momento do acidente, do seu ex-sogro, vocês já não estavam mais juntos. Entendi. Aí eu já... Entendi. E aí eu lembro até que ela me ligou. E falou que eu tinha desesperada, ela não conseguia nem falar. então você acompanhou desde o começo. Sim. Eu queria saber até que ponto que você... onde você encontrou ela Sofia? já vinha, quando a gente já tava namorando, né? Então ela já vinha os finais de semana na minha casa. Já ia, antes de ter a lesão. Então você conheceu a Sofia? Sim, Não. Ela já andava, né? Você sabe que a gente veio no caminho perguntando, amor, mas assim, é que faz tanto tempo, né? A gente falou assim, você conhecia a Sofia? Ela tava andando. Eu falei A gente assim, levava ela na pracinha, corria. ele brincava. Então, esse foi o ponto, né? Mas ela chegou a morar com você 100%, com vocês já 100% foi, né? Primeiro foi a guarda... Deixa ela contar, então. Calma. Vamos lá. Compartilhada, calma. Então, foi essa guarda compartilhada, pegava os finais de semana, tinha final de semana... Peraí, desculpa. E ele tava também, o macho? Então, ele Isso. Não, os irmãos. Então ficou a Sofia e o macho. E olha, como que ele chama mesmo? Willy. Tá. Então o Willy ficou lá também. Tá, entendi. Então, eles vinham com a gente, né, existia uma preocupação, né, que a gente achava assim, a gente acaba de mudar, casa nova, né, e macho para essa coisa de dar aquela, né? Então ele não era castrado? Ele já era castrado. Mas castrou mais tarde. Castrou depois dos 4 meses, não tem jeito, às vezes continua marcando território. Marcava era tudo. Era território, eles marcava tudo. Era tudo. Ferrujava tudo. Essas coisas ficavam ferrujadas na outra casa. Aí, quando vinha, ele já... Acho que a gente vai pôr fralda nele. Eu vou colocar fralda no cachorro. É só assim, vamos tentar sair. A gente fica de olhinho nele e tal. Mas aí, o final de semana, os feriados prolongados, eles ficavam e vinham os 2 com a gente. Até que, com o tempo, a gente sentiu que a Sofia, ela conseguiria ficar nessa nossa rotina, né, de trabalhar o dia todo, porque ela era uma cachorra, eu não sei se é preconceito eu falar que parecia um gato, ela gostava da casa, sabe, ela gostava do lugar, então... Ficar no cantinho dela e não... Ela não era tanto de interação com os humanos, o Willy precisava dessa interação com os humanos, falei, gente, não tem como a gente trazer para ele ficar direto aqui, porque sempre tem alguém lá, né, onde o meu ex-marido morava. E aí a gente foi trazendo mais tempo, vamos fazer um teste, né, uma semaninha, e aí... Ela ficou com a gente. Tá tudo bem. Aí a gente fez o quê? Colocou câmera na casa, né, gente? Aquele que vê a câmera e se acontecer qualquer coisa, não tem como chegar. Ficava o dia inteiro naquele negócio. Tinha um vizinho pra vocês ligarem. Quando é assim, tem que colocar a câmera e avisar o vizinho de sair de casa. Não, tinha o meu irmão, ele mora próximo. Chama a chave. Uma chave. Deixava... Inclusive, algumas vezes. Olha só, cara. Pra ele ir até lá. E assim, mas não saía do celular, né? E a gente, ela não tá ali. A câmera não tá pegando. Não tá pegando. Onde ela... Gente, onde ela... Onde ela tá, né? Meu, essa aleijadinha tá onde, né? Perdeu uma aleijadinha. Como que pode? Então, foi lá. E aí a gente começou também a nossa rotina de adaptação com ela e a rotina dela. Mas a Sofia, ela tinha outros probleminhas de saúde, né? Então, ela tinha colapso de traqueia. Então, ela era uma cachorra que a gente não podia fazer festa. Sabe aquela coisa linda que a gente adora quando o cachorro a gente chega? E aí vem, né? E aí que ela começava a engasgar. Ela engasgava.
E ela perdia o ar de um jeito. Ficava... De ficar assim, a linguinha. Uma vez a gente saiu Coxinha. correndo com ela. A gente tem uma clínica que é 24 horas próxima da gente. Foi num domingo que a gente chegou e ela não voltava. Eu pegava no colo e ela não voltava. Nossa, Eu fui andando, assim, aí eu fui até o banheiro, aí eu olhei o reflexo no espelho, eu falei, Douglas, ela tá aquela linguinha... E aí ele pegou do meu colo, ele saiu correndo com ela, né? E aí colocaram oxigênio, deixou onde... E a gente, ai meu Deus, a gente não tá preparado para se despedir, né? Porque é aquele susto, né? Que fica. Então, aí o que que a gente começou a fazer? Não podia mais ter nem os brinquedinhos, os ursinhos, porque ela pegava o ursinho e aí ela meio que estraçalhava, porque ela queria, né? Ela pegava a jugular dos brinquedos E queria brincar. e queria brincar. E aí ela, Dominância, né? e aí ela cansava, né? E aí ela acabava perdendo o ar. Então, com o tempo, a gente foi tirando, foi dando menos brinquedo, né? E a gente foi adaptando a situação dela. Que na verdade, o que acontece? Se ela já tem uma traqueia, né, diminuída, né, com colapso, no caso dela deve ser, tipo, a cartilagem dentro da traqueia, né? Então, ela tá mais colabadinha, assim. Você imagina que toda vez que ela fizer festa, o que que ela vai fazer? Se ela vai mexer o brinquedo, o que ela vai fazer? Toda vez que ela mexer o pescoço, ela tá mexendo um caninho, né, que já é mais estreito. E ainda mais nos iórquicos, que normalmente não é a traqueia que é diminuída, e sim a traqueia normal, mas uma cartilagem dentro dela que é diminuída. Então, ela tem a traqueia tamanho normal e essa cartilagem é mole. Então, ela pode fazer assim, ó. Essa cartilagem. Aí, ela mexe o pescoço, E afeta a mexe o oxigenação. pescoço. Se imagina, é tampa. Então, vamos supor, você tá brincando. Você tá lá com a cartilagem meio mole. Ela tampou. Nesse momento, não passou oxigênio. Aí, você tá virando o pescoço. Tá eufórico. Você quer puxar ar, o ar não vem, não chega no pulmão, vai dando falta de ar. Primeira coisa que faz é tosse, como se tivesse engasgado, fica faltando ar, vai pegando. É muito difícil ter uma parada por causa dessa sequência de dispneia, né? Essa sequência de falta de ar, de oxigenação, tanto pulmonar quanto cerebral, que seria o mais importante. Mas é assustador. Não, dessa vez ficou assim, ela sempre voltava. E dessa vez demorou bastante. Eu acho que faltou realmente mais oxigenação para ela, por isso que... Não foi o normal das outras vezes, e aí eu... você fez muito bem de levar, no colo, porque numa hora dessas, às vezes, a gente tem que colocar ou mesmo um oxigênio fora, ou um nasal, ou mesmo entubar, a gente tem que levar. Sim. Mas quem tem iórquico tá meio que acostumado com essas crises, né? Ainda mais quando tem colapso de traqueia. Mas nessa época dessa crise, ela já estava com lesão da medula, então ela já estava... Quando que vocês colocaram a cadeira de roda nela, que eu vi nas fotinhas? Então, a gente precisava... Depois de quanto tempo, né, do tratamento? Eu acho que com 5 anos, ela já... Quando a gente mandou fazer a cadeira de roda, ela já estava com a gente. Sim. Né? E a gente mudou, na verdade, em 2013 para lá. Então, em 2009 aconteceu... Olha, ficou um tempo. A gente vai vendo aqui uns 4 anos depois do acidente. E aí a gente ainda ficou um tempo que a gente falou assim, olha, essa adaptação, né, com uma cadeirinha, como é que a gente vai fazer, tudo, e aí mandou fazer, né, a cadeira, e aí, gente, eles ficam endemoniados com a cadeira, a gente achou que não ia adaptar, porque primeiro é um corpo estranho, né, para eles. Ela fica paralisada no começo, né, se põe ela ficava paralisada. E aí ela, tipo, o que é isso, né, então ainda a cadeirinha tinha que prender, tudo... E depois, quando acho que ela percebeu o nível de mobilidade que ela tinha... O que ela conseguiu com essa cadeirinha? Segurava, tinha, gente. Ela vinha, ela ia, né? E era uma coisa de louco, porque assim, ela, assim, passeando com ela na rua, ela corria atrás de pomba. Né? Ela ia atrás das pombas da rua, ela ia brigar com o cachorro. Até na época tinha um pitbull, né? Do outro lado da gente, vizinha. Ela ia no portão pra ir latir. Com ele. Então, assim, e ela tinha muita personalidade. A gente falava que ela enchia o peito de pombo. Estufou o peito. Acho que ela queria se sentir maior e ela ia pra cima de qualquer cachorro. E acabou, montou na cadeirinha dela. Bora. Mas de uma fraldinha, né, que eu não conheço a cadeirinha, né? Como funciona a cadeirinha? Então, a cadeirinha, ela vinha assim, como a lesão era nas patas traseiras, né? Então, eles fazem o ajuste, né, certinho ali para ela.
eles colocam a cadeira. A gente podia até trazer a cadeira, a gente ainda não doou, né? A cadeirinha. Você está em casa, a gente não Ai, que doa. lindo. A cadeira doa, porque assim. É porque ela é o acaba tamanho sendo específico, né? Então você tem que achar um cachorro daquele É. tamanho, precisa. Não, calma, que depois a gente vai achar um cachorro certinho. Bruno. isso. Pode deixar. Aí ela tem 2 velcros que você segura, que segura a patinha dela. Então, assim, ele faz todo um encaixe direitinho. Prende no pescoço, no tórax, né? Como se fosse um peitoral, né? um A velcro. coleira peitoral. E atrás ela é como se fosse uma fralda, né? Então tem as duas patinhas. Atrás a patinha você pode deixar ela tanto livre, se ela não arrastar no arrastar. chão, ou Quanto então você ela pode consegue elevar um apoiar um pouquinho e aí você prende com um velcrinho, alguma coisinha para ficar meio suspenso, para não machucar enquanto ela anda, né? E ela com uma fraldinha, ela faz as necessidades. Sempre com fralda. Sempre, né? Ela ficou bastante tempo com fralda, aí depois de um tempo a gente nem No carrinho, na cadeirinha, ela não usava muita fralda. a gente não Ela fazia usava. xixi e fazia... Porque vocês optaram em deixar, tipo, lá Na cadeirinha não, a gente deixava ela mais de fralda quando a gente não estava em casa. Que a gente deixava ela de fraldinha para dormir à noite também, às vezes. Porque no modo geral ficar abafando também é ruim toda hora, né? Esse foi uma questão. Essa foi a questão que a também, gente né? que acabou... E ela ficou quanto tempo com vocês? Como foi a... Então, aí ela veio pra gente em 2013, né? Então, primeiro nesse espaço. Então, antes da cadeirinha de roda, a gente já saía com ela e usava botinha. Então, a gente pegava tecido e segurava. E só que ela fazia assim, Uhum. né? Então, ela não levantava assim para andar. Então, ela ainda arrastava. E aí, Você botou feria, né? Patinha. Então, a gente colocou a uma botinha. sapatilhazinha. E quando colocou a sapatilha, veio o estranhamento, porque não estava acostumada com isso. E depois, tudo bem, que aí ela Acostumou? acostumou. Então, era assim que a gente conseguia sair com ela. Depois, a gente comprava, gente, fralda RN de criança para ela, porque saía muito mais em conta do que as fraldas. E a gente sabia onde tinha o furinho da cadinha dela. Onde fazia, só fazia o X. A gente fazia o X e ela ainda era o maior que daquela época que ainda se cortava, né? Ela é da época que cortava? Ainda é. Mas Quando ela chegou pra gente, ela já já tava. tinha um pouquinho. Não, eu acho que pelo que você está falando, então já era proibido, pelos cálculos aqui, né? Mas tinha lugares que ainda cortavam. faziam. É, Porque, ainda pelo em tempo que ela 2006. nasceu. ela A nasceu. gente nem sabia disso, né? A gente não sabia. Porque eu acho que faz o quê? Uns 20 anos. Pelo amor de que pode Parecia mais. muito comum. Parece que o certo do York era aquele como pro pitbull também, né? A orelha. Não, pro poodle, ter o pomponzinho, não ter um rabão. Então, Eu sou da época ainda que na verdade, quando eu tava fazendo faculdade, ainda era permitido, conchectomia, caudectomia. Então, eu acho que, com certeza, na época de vocês, já estava proibido, mas ainda tinha muita gente que fazia. Hoje em dia é muito difícil, porque agora todo mundo está muito consciente. Então, dificilmente uma pessoa não vai denunciar, né, hoje, ou não vai querer não comprar, ou às vezes até compra por dó, né? Assim, tá num canil que cortaram o rabinho, melhor eu levar para casa do que deixar nesse canil. Mas, teoricamente, eu acho que agora isso está bem certo. É muito difícil também hoje a gente ver. Mais informação, né? Mas, Por exemplo, hoje você já... nós aqui Conversando, outras então assim, estamos os tutores, tutores têm essa informação têm de informação. que fazer esse tipo de não é uma coisa legal, né? Então isso também ajuda. Antigamente as pessoas não tinham essa informação. Não eu tinha. achava que era normal. Gente, e parecia uma coisa normal mesmo. E é tão engraçado, né? Porque até isso surgiu na época que eu fazia faculdade, lá na faculdade, na residência, a gente cortava os rabinhos dos cachorros. E a pessoa com uma ninhada de filhotes de poodle, eu era estudante, acabando o primeiro ano, veio cortar 3 dias de nascimento. A gente cortava, fazia as técnicas e tal. A gente aprendia isso na faculdade. Pra você ver que coisa, né? Era uma coisa normal. É que depois que foi aumentando essa ideia de, cara, por que cortar o rabinho do cachorro, né? Então, realmente não é. Tipo, não tem nada a ver, pra que isso, né? Mas a gente aprende isso na faculdade. Caudectomia, a gente aprende na faculdade. Agora não, né? Agora só quando tiver neoplasias, enfim, ou fraturas que precise. Mas é isso aí. Ô, Douglas, deixa eu... Não, eu ia falar também, é que eu tô super curiosa para saber como foi, né? Porque eu já sei que a Sofia não tá mais aqui. Como que foi esse período? Acho que a gente quer saber, O que né? aconteceu? O que aconteceu É, com ela, verdade. porque a gente já viu que ela foi uma super guerreira, né? Ela foi. A gente, assim, ela tinha tanta personalidade, assim, o legal dela é que, assim, ela não gostava, ela queria viver a vida.
E assim, a nossa casa, ela é de piso laminado. Então, como ela tinha só as duas patinhas pra puxar, então ela escorregava às vezes, né? Patinava. Uhum. E a gente comprou Piso vinílico. um piso vinílico e recortou e começou a fazer tipo caminhos na casa. Pra ela ter as trilhas dela antiderrapante. Como se fosse trilhas. Isso. Ó, ela fala que ela era super higiênica, ela não gostava, mesmo ela tendo esses problemas fisiológicos, se ela fizesse na caminha dela, ela não gostava de ficar perto. Então ela tentava encobrir, por exemplo, com o cobertor, com o focinho. Parecia gato, porque gato Com é o assim, focinho. come, né? Então, assim, ela gostava de ir no tapetinho higiênico, mesmo com as dificuldades dela, então a gente fazia um caminho para ali, e um caminho para água e comida, e um caminho para cozinha, que às vezes a gente ficava lá e ela gostava muito de ir para lá e também ficar com a gente lá. Então isso já demonstrava que ela não era uma cachorro comum, né? Ela era um cachorrinho que ela podia ficar no cantinho dela, eu tenho um problema e vou ficar aqui no meu canto. Não. Ela queria viver a vida, e era de viver a vida, né? De mostrar pra gente essa... Tanto que eu comentei, né, com a Caca, assim... quantas vezes a gente tá, assim... Passa situações na vida da gente, de dificuldades, que a gente fica lamentando, que a gente fala, olha, minha vida não tá legal. Não sei. Aí você chega em casa e vê um animalzinho que teria tudo para ficar moadinho no cantinho e levar os dias dele até o último dia dele, e chegar lá, ela abanar o cotoquinho dela, que, né, mesmo tendo essa lesão na medula, de alegria e se deslocar para fazer as coisas dela. Então, assim, isso daí era uma forma... É uma terapia. É uma terapia de falar assim, eu não posso deixar, né, me abalar por uma coisa tão pequena diante do que eu estou vivendo. Né? Então, aquilo é uma lição de vida. Né? É uma lição de vida que a gente tinha constantemente. Então, assim, a gente mais ganhava do que a gente... Né? O veterinário da gente, quando a gente levava ele, o doutor Márcio Polato, que é uma benção na vida da família toda, sempre quando a gente levava ela, ele falava assim, obrigado por vocês cuidarem dela tão bem. Né? Ele sempre falava isso. Ele falava assim, doutor, a gente não cuida dela. Ela cuida da gente. Né? Assim, ela cuida todos os dias de mim. De mim, dela, nos momentos mais difíceis, ela cuida. Então, obrigado é para ela. Se eu tenho que dar obrigado para ela. Porque, assim, a gente só tá de passagem ajudando um pouquinho ela a passar por esse momento de uma forma menos dificultosa, né? E foi indo, assim, a gente... Tinha as crises delas e a gente foi se adaptando, a gente foi... Ela tomava muitos medicamentos. Muitos medicamentos. Porque ela era cardiopata também. Então, além do colapso de traqueia, ela ainda era cardiopata. Então, por exemplo, a gente nunca conseguiu tirar o tártaro, porque o risco da anestesia era maior, né, tamanho, por conta dos problemas que ela tinha. E eu acho que ele é meio que se retroalimenta, porque o tártaro também prejudica o coração. É esse que é o grande problema. Às vezes a gente tá, principalmente York, que é uma raça muito predisposta a tártaro, né? A gente sabe disso, né? É uma predisposição da raça. E você vê que ela teve, é que geralmente a gente tem uma cardiopatia importante em York mais pra frente, que eu acho que é o que aconteceu com ela. Até cálculo nem é comum tão jovem, é mais pra frente. Só que ela teve uma lesão muito jovem, você vê, né? Então ela já mudou a vida dela muito jovem. Então talvez mudou o que seria normal de um York, que realmente a gente limpa o tártaro a cada 2 anos, porque eles têm mais predisposição de placa, né? E aí, no final dela, foi um conjunto de coisas que a gente teve que fazer. O esforço, né? Por exemplo, se você visse, até eu brincava com a faca, eu falava assim que ela era a nossa bulldoguinha. Se você pegar as fotos, assim, de tanto força. Marombada, ela falou marombada, ela só com as patinhas até assim, marombadinha. Assim, de tanta força que ela pra viver, né? Força pra viver. Ela falou, eu só tenho esses membros da frente, então eu vou com eles. Aí, tanto que quando ela deitava, eu ia lá, eu fazia massagem na musculatura dela. Pra relaxar. Né? Porque a gente sabe que ela fazia esse esforço, sobrecarregava o membro, né? Da frente para poder compensar o de trás.
E assim, essa questão da cardiopatia era isso também, né? Como ela tinha esse esforço maior também, né? De ter que puxar o resto, né? Então a parte... Ela fazia um esforço maior, ela tinha um coração que batia com mais dificuldade, você tinha que colocar medicação para ele bater bem, né? Sim. E pode ter vindo. E dar medicação para ela era um inferno. Então, aí esse é o detalhe. Além de tudo, era um dar a medicação. Você tá com dó, porque não adianta. É seu filho. Você está com dó, porque já não anda numa cadeirinha. Cara, já tem uma puta vida, já é puta guerreiro, já tem que enfiar um comprimido dentro da boca. Aquela boquinha, e ela era... Você tinha que manipular. Né? A gente já falava assim, faz xarope, faz xarope. Vai colocar líquido. Isso. Mas algumas coisas não davam. Então, assim. Uma coisa muito gostosa para cachorro. Assim, como ela tinha essa questão da traqueia, por exemplo, você não pode. Meu dedo não consegue enfiar. E se ela se estressar muito virando o pescoço, ela vai ter. E assim, quando a gente colocava na comida, ela não rejeitava. Ela comia tudo ao redor e um potinho ficava comprimido. Aí a gente começou a pegar um moedor, eu triturava, um pozinho mesmo, botava numa seringuinha com algum suco, alguma coisinha. Docinha e injetava na boquinha o mais rápido possível para ela não perder o ar também. Tinha que ser uma coisa bem rápida, né? E aí, para ela não ficar estressada. Esses são os pontos mais importantes. Você vê, além de cuidar, você tem que dar as medicações. E isso eu convivo, mesmo sendo veterinária. Eu tô com a minha gata agora diabética. Meu marido é veterinário. E a gente fica, não, você dá. Porque a gente tá com dor da gata. Porque ela quase morreu. Então, a gente ficou agora 15 dias com ela direto, pancreatite. Ela teve tudo que você pode imaginar. Ela virou diabética. Tudo em 15 dias. Nossa vida mudou logo pro vinho. A gente foi viajar, levou a gata, voltou. Agora ela tá bem. Sobrou só a diabetes. Eu falei, que ótimo. Ela é jovem, 6 anos. Só que tem que dar remédio, ela odeia. Aí eu falo pro Fábio, você dá. Tá mais gata, né? Não. Meu Deus. E outra coisa, ela é boazinha, mas ela saliva, ela fica estressada. Então a gente fica discutindo quem vai dar o remédio oral pra ela não ficar brava com quem deu. E a questão é a Sofia, ela ficava magoada. Não, a Sofia, ela tinha tanta personalidade, assim, você dava banho nela, ela ficava magoada. Ela odiava banho, gente. E assim, e o remédio também. Então por isso que às vezes a gente revezava. Falava assim, vai lá. Agora com você, agora eu sou você vai ser o policial bom e o policial ruim, né? Então você vai fazer papel e amanhã eu faço. Então, porque ela ficava mesmo, ela virava o rostinho, ela ficava magoada. Aí você junta tudo, cara. Você junta o financeiro, a tristeza, o cansaço, o pós-operatório ou o que nem você teve um pós-operatório, ou o pós-tratamento da sequela que ficou, até onde a gente vai, o que a gente vai fazer, mas a gente quer que tudo dê certo e a gente vai abraçando, né? Não, o que aconteceu? Me conta o final, assim. Ela chegou a fazer uma segunda cirurgia também de pedra, aí tinha uma outra pedra. Já na cadeira. Também, que aí era mais constante, né? A gente tá monitorando ela sempre. E fazer os exames de urina, porque a gente percebia quando tinha muita infecção urinária por causa da fraldinha. Quando ela usava a fralda, ela reinfeccionava muitas vezes. Muita infecção. E não só a fralda, para você imaginar. Ela também. Além de sentar aí a fralda, quando você tem uma lesão na medula, o que acontece? Você perde a sensibilidade da bexiga, não é a mesma coisa que nem antes. Alguns perdem totalmente, alguns perdem parcialmente. Então, assim, o dela pode ser que ela não tenha perdido totalmente, porque ela até conseguia fazer, mas parcialmente. Então, você não entende que a bexiga encheu. E sempre sobra o restinho. Tinha que apertar também. Aí ele ensinou a gente como dar... Porque a gente morria de medo de fazer isso. Então ela perdeu totalmente. Ela só urinava com vocês apertando. Não, ela fazia. Ela fazia. Tanto que ela ia no tapetinho higiênico, você fazia também. Que talvez ficasse, também não esvaziasse sempre a bexiga. Então ele pedia para constantemente a gente fazer isso. E aí o que aconteceu? A gente acabou, assim, tirando a fralda dela, inclusive para dormir. Então a gente aí foi um período assim bem difícil, porque como ela estava tendo muitas infecções, antes ela dormia com a gente na cama. Imagina ela dormir na cama, gente. Aí o cachorro tem a mania de ir para os pés da gente. Então a gente já punha travesseiro. Medo dela cair, né? O medo dessa cachorra cair. A gente dorme tenso, né? Porque assim, era dormir. Queria dormir no meio, né? Quem dorme, né? Quem dorme, não dorme, né? Então tinha vezes que eu ia dormir num outro quarto, eu ia dormir no chão, na sala, com ela. E aí a gente começou a colocar o tapete higiênico para ela ficar ali, para não usar a fralda. E tudo bem se ela fizesse no colchão, tudo bem se ela fizesse no edredom, mas lavava o edredom direto e tudo bem. E aí quando a gente foi fazer
mais nos exames dela, ela estava com infecção urinária de novo. Só que essa infecção foi muito resistente, né? Ele viu qual era a bactéria, tentamos os medicamentos que estavam disponíveis e O não antibiótico não fazia efeito. não fazia efeito. E aí o médico falou, olha, tá chegando, né, da Bayer, um medicamento novo, né, naquela ocasião, que ele tem dado bons resultados, eu tô bem, né, ele estava estudando muito a respeito disso, eu tô bem esperançoso, a gente já tentou tudo, então vamos tentar, né. E aí a gente foi com essa medicação para ela. E a princípio parecia que tinha dado certo, mas um dia, assim, do nada, ela deu um grito como se fosse um uivo. E eu não falei assim, nossa, ela nunca fez isso, né? E ela uivava, era um grito. Parecia que ela não estava ali. E aí parecia que ela não estava Ela- ali, né? A gente olhava assim, Como se mas fosse eu uma não tinha confusão que ela saía, sabe? Ela parecia que ela não estava ali naquele tempo. Porque você ia lá, conversava, então parecia que ela ela não estava te ela não olhando, te percebia. ela não estava, parecia que ela não estava tão consciente. Aí ela E voltava. aí ela voltava, né? E aí a gente não sabia que isso era um efeito colateral da medicação. E ele falou, esses uivos, ela tá convulsionando, mas não era uma convulsão, porque toda vez que a gente pensa em convulsão, você pensa O ser humano, né? assim, né, tremendo, né, puxando, tal, e ela não fazia isso, não tinha isso. Aí ela dava gritos e parecia que ela estava ausente, ela estava com o olho aberto, mas parecia que tinha uma ausência ali. E aí depois a gente foi ver que, de fato, um dos efeitos colaterais E a era... própria bactéria também, né, que atacou. Mas A gente não sabe, até que ponto foi um pouco de modificação ou foi a bactéria mesmo que ela se espalhou e não teve A mais. gente não sabe se ela entrou em sepse. Mas nesse momento ainda, ela ficou em casa ou você internado? Não, a gente não chegou a internar. Não, A não. gente não precisou A gente internar. sempre. Não. A gente sempre cuidava em casa, mas ia direto. Acho que toda semana. Todo final de semana, ou toda semana a gente estava lá. Ela Veterinária. tinha quantos anos nessa Ela época? estava com 15. 15 Ela anos. foi muito guerreira, Foi, né? foi. Foi. 15 aninhos. E nessas idas e vindas, a gente percebia que ela estava muito mal. Tava aumentando os episódios. Né? Dessas De delírio, convulsões, dessa ausência que ela E tinha. assim, eu já tive minha mãe, ela faleceu com câncer. Então, assim, ela teve uma metástase e, assim, chegou um ponto de eu conversar com Deus. Deus, eu não... Assim, por mais que eu a ame e vou sentir saudades, assim, eu quero o melhor para ela. Então, eu conversei com Deus, falei, né, já tinha passado por uma situação assim, né? E com a Sofia foi a mesma coisa, né? Como estava aumentando e, assim, a gente estava chegando ao ponto de a gente ter que tomar uma decisão. A gente não quer tomar essa decisão jamais na vida. Mas, como eu já tinha vivido isso, e eu falava com a Fá, assim, a gente tem que entender, assim, se isso começar a aumentar de uma tal forma que ela ainda tem, ela está com a gente a maioria do tempo do dia, mas está aumentando os episódios. Então a gente tem que se preparar, né, para decisão que a gente tem que tomar para ela, né? A gente não tem que pensar na gente. Assim, ela já entregou pra gente. Talvez o que ela tenha que ter entregue, né? E aí, como é que foi? Foi em 2020, da pandemia. Então a gente estava direto com ela, que estava em home office. Então ela ficou bastante tempo com a gente. E eu digo hoje que, assim, a Sofia, ela foi de uma bênção na vida da gente, porque a gente não teve que tomar a decisão, né? Eu fui trabalhar naquele dia. A gente foi uma acabado de sair, sexta-feira, estava eu tinha dentro do acabado metrô. de sair para trabalhar, e ela começou a convulsionar. E eu fiquei com ela, e eu peguei ela no colo. Aquele momento eu falei, não dá. Eu sei que eu fui para a sacada com ela, eu olhei para cima e falei, leva ela. Não. Falava assim, leva ela. Eu não... Não, você leva ela e você disse uma coisa muito importante. Que eu acho que ela falou assim, ela falou, filha, tudo bem, você ir embora. Ela... Que lindo. A gente te ama. Sim, A gente- tudo bem, a mamãe vai ficar bem. E deu 5 minutos, ela foi embora. E aí, Não acredito. e aí ela parou.
mas ela estava no meu colo, né? E uma das coisas que a gente fala, né? É que assim, ela estava no lugar que ela mais gostava, porque a Sofia amava colo. Ela dava colo. Ela amava colo. O O Naldo colo da mãe, então, era o colo. não gostava de colo, o menino arredio para colo, mas a Sofia, ela A amava. Fá tinha que trabalhar com ela no colo muitas vezes, que ela implorava por um colo. Ela implorava. Aí esse é o William, até passou ele ali, ó. É o Ah. bichinho, ela ali do lado. E naquele momento ela tava no seu colo. Ela tava no Que é o que colo. ela mais queria. Gente, eu acho que foi importante a gente dizer que a gente ia ficar bem, Não. né? Que a gente Falar que ela podia partir, sabe? Porque eu acho que é isso. Você fez tudo, filha, que tava aqui. Eu acho pedi. que as pessoas que estão passando, pessoas ou pets, que são seres que a gente ama, eu acho que eles sentem isso. Como eu falei na questão da minha mãe, falar, mãe, tudo bem você ir embora, né? É assim, não quero que você passe um sofrimento para estar aqui comigo. Porque eu percebia que, por exemplo, quando eu ia no quarto com a minha mãe, que ela fingia que ela não estava tendo dor. Pra você não ficar Pra triste, né? não me preocupar como mãe e proteger o filho. É. Né? Então, assim, mas eu entendia tudo aquilo. Então, eu falei assim, mãe, eu falei, Deus, tudo bem, ela, assim, né? Ela tá escondendo isso porque ela não quer que eu fique machucado, mas assim, não é justo comigo, eu tá bem e ela não, né? A gente vai se amar pra eternidade. Só que assim, só vai ter uma distanciazinha entre a gente um pouco maior. E com a Sofia foi a mesma coisa. Então a Fá fez isso. Acho que naquela hora. Nossa, cara, não acredito que foi assim. Acho que ela estava esperando isso. Porque a gente estava angustiado de ter que. A gente estava angustiado de ter que tomar essa decisão. O nosso coração estava muito apertado e estava chegando a hora. Né? Então, assim, depois que passou tudo isso, a gente falou assim: nossa, ela tomou a decisão pela gente, né? A partir do momento que a gente desapegou. Não que desapegou, deixar de amar. Não, é. Deixar de amar. Muito amor. Deixar de amar. É que vocês fizeram isso. Deixar de amar, a gente não vai. Não. Da mesma forma que quando você pede pra Deus pra sua mãe descansar, porque ela também talvez esteja querendo ficar aqui por causa dos filhos, você fez a mesma coisa. Sim. Tipo, tava na hora de ir, cara, que bom que tava no seu colo. E, tipo, a gente tava mentidinha, a gente vai ficar bem. Pode ir, a gente vai ficar bem. Muito Daqui bem. um tempinho, mas a E gente vai. é uma coisa. Pode ser que a gente E é uma coisa que a gente não costuma falar nem com o ser humano e nem com os animais, né? É a questão do luto. A gente tem que se preparar. A gente tem medo de falar de luto. tem medo de... A gente não fala de, isso você tá chamando, isso você tá, né? A gente tem que conversar sobre isso porque isso é uma coisa que vai acontecer, né? E a gente tem que se preparar ao longo da vida, né? E a gente não quer falar sobre isso. É que nós sabemos que nós não somos eternos, nem nós, nem nossos bichinhos, né? Sim. Então, assim, é uma preparação difícil, mas é uma preparação certa. Sim. Porque tem uma coisa que a gente sabe é essa. A questão da qualidade de vida do outro ser, a gente tem que ter esse desapego. Não, e ainda E mais tem- um ser dependente, né? E eu ia falar, sempre tem um que vai e tem um que fica, né? Então, o que fica também precisa ser olhado, ser cuidado, Com certeza. porque fica também um Sim. cuidado. Como vocês estão cuidando Sim, do outro, não, né? a gente, Porque- eu falo assim, a questão da Sofia, ela uniu a gente bastante depois disso, né? Depois a gente se apoiava, porque a questão do luto é isso. Um dia um vai estar bem, outro dia o outro vai estar mal. outro vai ver. E assim, é um erguendo o outro, é um segurando a mão do outro, é um percebendo que aquela pessoa tá assim, mamuada, tá assim, quietinha, tá não sei o quê, então o outro vai lá e puxa, né? E a gente fala que as pessoas falam, mas animal não é ser humano, né? Então tem muita gente que te ouve isso, fala assim, é um luto igual. Igual. É um luto igual. Igual. É um amor igual. Tanto que assim, Pra você. tanto que assim, eu agradeço as minhas gestoras na época, que assim, isso me impactou muito, né? A minha performance como profissional impactou esses dias, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa no trabalho, eu gosto de brincar, e as pessoas perceberam que eu tava, Você não tava bem. né, que eu não tava bem, né? Então assim, as minhas gestoras falaram, Douglas, leva o tempo que você tiver que levar, né? Vai fazendo as Puta, coisas. que legal, aos cara. poucos. Isso é... Então, assim, isso é legal pra gente Não. passar para os chefes, né? Nossa, parabéns, chefe. Obrigada a você, mas, meu... Pra gente passar para os chefes que, assim, que qualquer ser que seja um ser humano, seja um pet, é assim,
tenham essa sensibilidade. A pessoa tá sentindo, a pessoa tá sofrendo. Então, assim, seja o que a gente fala, seja uma ponte pra pessoa atravessar aquele momento Pra ela difícil. passar para aquilo e crescer. Né? Aquela pessoa que tá triste não tá conseguindo dar o máximo dela, Não. gente. Enxerga, chefes. Aí depois, cara, vamos lá. E assim, cada um tem o seu tempo, né? Também tem essa questão que a gente fala, que assim, não dê tempo pra falar assim, seu animalzinho já morreu há X tempo, então, você não tem que mais estar sofrendo com isso. É o advérbio que tá errado aí, é o já. Já É. isso. Tempo. Não existe tempo, cada um tem o seu tempo. Então respeite o tempo de cada um. É isso, e inclusive, gente, vocês vão ter que voltar aqui para contar a história, que eu já Aí fora que depois a gente sabe do cachorrinho que ficou aí. Então, Caramba. a gente vai querer saber. Mas hoje era dia de Sofia. Hoje era dia de Sofia. Hoje é dia de Muito obrigada, Fabi, muito obrigada. Ai, não acredito que acabou, Foi muito gente. emocionante a história de vocês, a Sofia, que guerreira, né? Ela foi. Que coisa linda. Não, e Bom, que coisa linda eles, né? É, Que eu que tô acostumada a viver com tutores, vocês estão de parabéns, não. Cara, muito obrigada. fantástico. Vamos fazer o nosso brinde. Agradecer pelo espaço. Se vocês tiverem alguma história, por favor, também deixa aqui nos comentários. Se vocês puderem curtir também o nosso vídeo, vai ser um prazer, não só ter vocês aqui, como também escutar a história de vocês, tá bom? Um beijo. Obrigada por vocês terem assistido. Até a Obrigado, próxima. gente. Valeu.